Hello, how are you doing? Eu sou a teacher Camila e eu vim responder uma pergunta que os nossos alunos fazem bastante, não só no curso online, mas nos cursos presenciais, que é: Teacher, por que eu não consigo memorizar o que eu estudo? E a resposta é: porque o teu cérebro é muito eficiente. What? É por isso que a gente não consegue memorizar o que a gente estuda. Aí você vai dizer: como assim, teacher? Isso não faz sentido. Isso faz sentido, eu vou explicar por quê, tá? E como é que a gente vai fazer para burlar isso. Alguns anos atrás, eu fui atrás de uma especialização que me explicasse por que alguns alunos têm alguns problemas, algumas tretas com a aprendizagem. E eu estudei sobre esse processo da memória e como ele funciona. E tem uma explicação científica pra gente não conseguir memorizar as coisas que a gente estuda. O cérebro é uma máquina extremamente eficiente. Ele vai tentar funcionar com o máximo de eficiência e economizando energia sempre. Então, se ele entende que a gente aprendeu alguma informação, a gente memorizou alguma informação que não é tão necessária assim, durante a noite, quando a gente dormir, ele vai apagar. Porque ele não quer gastar energia mantendo aquele neurônio que guardou aquela informação funcionando, porque ele acha que não precisa. Existem jeitos de se burlar isso, tá? Primeiro, como é que o cérebro vai entender que essa informação que eu estudei é importante a ponto dele não apagar mais isso? Tem 3 formas. A primeira é com emoção, a segunda é com conexão e a terceira é com repetição. Vamos para a primeira. Emoção. Quando a gente está fazendo alguma coisa e nesse processo, a gente está sentindo uma emoção muito grande e ela não precisa ser boa, pode ser uma emoção ruim também, acontece. A gente não esquece, porque aqueles neurônios em que ficaram gravadas aquelas informações ou aquela situação, aquela experiência que a gente viveu, eles vão estar encharcados de hormônio. O cérebro faz isso porque, como tu estava vivendo uma emoção, ele entende que aquilo ali não pode ser apagado. Tu precisa lembrar daquela experiência no futuro. Então ele encharca aquilo de hormônio e tu consegue lembrar vividamente das coisas que aconteceram. Por exemplo, eu lembro com todos os detalhes do dia que o meu filho nasceu, porque é muita emoção que eu estava vivendo naquele momento. Então eu lembro de cada detalhe. Agora, se tu me perguntar da fórmula de Bhaskara, não sei. Porque não foi tão emocionante assim aprender a fórmula de Bhaskara, né? Não teve uma enxurrada de emoções. Por que às vezes a gente consegue memorizar, cantar de cor toda a discografia dos Rebeldes, mas não consegue lembrar do que estudou na aula na semana passada? Provavelmente porque enquanto tu estava lá aprendendo a música dos Rebeldes e cantando com os amigos, estava muito feliz, estava muito animado, tinha muita emoção naquele momento. E daí o cérebro gravou. E as aulas que não foram tão emocionantes, que não estava tão emocionalmente envolvido, o cérebro não gravou. Ele vai apagar essa informação. Tá? Teacher, não é uma aula muito emocionante. Vou precisar de outros recursos para o meu cérebro gravar essa informação. O que eu vou fazer? Vamos para o segundo, então, que é contexto, tá? A gente precisa contextualizar as coisas. Por quê? Se a gente não fizer uma conexão com essa informação que você quer gravar, o cérebro vai mandar embora. Digamos assim, eu quero gravar todo o verbo to be, eu quero gravar toda a conjugação do verbo to be, e daí eu gravo ele num neurônio, e eu não faço conexão com mais nenhum neurônio, o cérebro vai mandar embora, porque ele só entende que é importante aquilo que está ligado com mais coisas. Se tu ligou com mais coisas é porque é importante, né? Então como é que tu vai ligar isso com mais coisas? Aprendendo as coisas no contexto. Memorizar a lista de palavras solta é só para decorar num dia e esquecer depois no outro dia, quando for dormir. O cérebro vai apagar, porque não fez conexão nenhuma. A gente vai fazer conexões quando a gente tentar memorizar essas palavras no contexto de uma frase, porque daí o cérebro vai entender que essa palavra que a gente quer aprender, que a gente quer lembrar em inglês, por exemplo, ela tá ligada com outras coisas. Então, para memorizar lista de verbos, lista de vocabulário, sempre dentro do contexto de uma frase. E não adianta ser uma frase aleatória. Não adianta eu querer memorizar o it is, por exemplo, eu quero memorizar o is, né? E daí eu vou falar que a minha caneta é russa. My pen is Russian. Não, o cérebro não vai memorizar, porque ele não vê uma possibilidade de usar essa informação no futuro. Então não basta só fazer uma frase, precisa ser uma frase significativa, precisa ser uma frase que o teu cérebro entenda que vale a pena gravar aquela frase porque tu pode usar no futuro. Então pode fazer, por exemplo, falando de alguma coisa da tua família, da tua casa, algum objeto. Eu preciso me preparar para uma entrevista porque eu quero pedir a cidadania alemã e o meu avô é
alemão e eu preciso falar que meu avô é alemão em inglês. Bom, agora eu vou memorizar. He is German. Bom, agora eu vou conseguir, porque eu tenho um motivo para falar aquilo ali. O meu cérebro vai entender que eu preciso gravar aquilo ali porque eu tenho um motivo e eu tenho um contexto. Então, palavras, vocabulário, sempre dentro de um contexto, e esse contexto, essa frase, sempre dentro de um contexto comunicativo, algo que faça sentido. Mas precisa sempre ser frase? Não. Vocês podem ligar com um movimento, né? O cérebro vai entender também. Vocês podem tentar ligar com um desenho, com um sentimento, com o que vocês fizerem conexão, tá ótimo. Tá? O que não pode é deixar essa palavra solta lá para o cérebro memorizar, porque ele vai entender que não é importante. Uma outra coisa que também funciona é escrever a palavra com a mão e não com o computador, porque daí o cérebro liga isso que a gente está escrevendo com os neurônios mais antigos que existem no nosso cérebro, que são os de coordenação motora fina. Por isso que tem gente que diz, teacher, eu entendo muito melhor quando eu escrevo na mão do que quando eu anoto no computador. É verdade, porque anotar no computador não exige coordenação motora fina, é outro tipo de coordenação motora, mas escrever manualmente exige. E quando a gente liga uma informação com um neurônio que existe tanto tempo no nosso cérebro, que é o da coordenação motora fina, e que a gente vai usar para sempre até o fim da vida, essa informação acaba ficando por mais tempo. Não é para sempre, mas por mais tempo, tá? E uma terceira forma da gente burlar esse sistema é com a repetição. Porque se eu repito, se eu vejo essa palavra agora e depois eu vejo essa palavra de novo, e eu vejo essa palavra de novo, e eu vejo todos os dias durante 30 dias, o meu cérebro vai entender. Tá, Camila, realmente, tu precisa aprender essa palavra, porque todo dia tu tá vendo ela. O cérebro entende que com a repetição, algo é muito importante pra ti, senão tu não trazia isso todos os dias. Então é por isso que esses exercícios de repetição são importantes. É importante repetir exercício, é importante repetir conteúdo, as coisas precisam voltar pra gente reprocessar. Às vezes tu aprendeu um conteúdo, aprendeu 70% desse conteúdo. No futuro ele vai ter que voltar, ele vai ter que repetir pra gente poder entender mais coisas. E quando ele voltar e o teu cérebro ver aquilo de novo, ele vai entender, poxa, isso é importante, senão não estaria aqui repetindo. Aí vocês vão dizer, teacher, então adianta fazer aquelas listas de exercício, 30 exercícios de gramática? Não exatamente, tá? Não é assim que funciona. Porque esse tipo de repetição talvez não funcione para memorização. Você está só fazendo mecanicamente. E essa repetição que o cérebro entende que tu precisa fazer, que ele precisa manter essa informação porque é importante, ela não pode ser mecânica. Ela tem que ser um pouquinho mais significativa. É por isso que tem um estudo que diz, agora eu não vou saber dizer para vocês qual é o número exato, mas que a gente precisa ouvir 10 e 15 vezes uma palavra para que ela realmente fique na nossa cabeça. E aí daí as pessoas acham, 10 a 15 vezes a mesma palavra, então eu vou anotar 15 vezes a palavra no meu caderno e deu, e ela vai ficar na minha mente. Não é assim. Eu preciso ver ela 10 ou 15 vezes em contextos diferentes para o meu cérebro entender que aquilo ali é muito importante porque eu já vi muitas vezes, então eu preciso saber o significado, eu preciso memorizar o que aquilo ali é. Então o que tu vai fazer? Tu vai ver aquela palavra numa música, vai escrever uma frase com aquela palavra, vai tentar relacionar aquela palavra com alguma situação, vai ver aquela palavra de repente na cena de um filme, e assim a gente vai ouvindo e vendo em contextos diferentes até que o cérebro entenda que é importante. Dentro dos nossos cursos, no Mais Língua, por exemplo, quando a gente monta uma aula ao vivo, a gente não simplesmente monta uma aula com conteúdo e era isso, acabou. A gente sempre tenta criar um momento de conexão, de emoção com os nossos alunos, que eles sintam alguma emoção durante aquela aula. Teacher André e Teacher Laís não vão me deixar mentir, porque a gente realmente faz isso, a gente investe nessas aulas para que os alunos saiam dali emocionados, extasiados e aquela aula seja significativa para eles. E daí eles não esquecem. Outra coisa é que dentro das nossas aulas a gente pensa muito na conexão. Então, se o conteúdo não tiver uma aplicação prática, se eu não conseguir te explicar para que tu vai usar esse conteúdo, dificilmente eu vou dar esse conteúdo nesse momento. Eu vou esperar em algum momento em que ele faça mais sentido para a tua vida. E quando a gente for dar esse conteúdo, também não vai ser solto. Não vou te dar uma lista de palavras soltas. Eu vou sempre te dar frases, contextos em que tu vai poder usar aquele vocabulário, aquela estrutura que a gente está falando e que sejam realmente possíveis de usar, tá? Sem diálogos irreais, sem frases completamente aleatórias. Precisa fazer sentido. E por último, repetição. Nós repetimos muito. A gente insiste que os alunos façam os exercícios, que eles voltem, que eles revisem. Nós damos dicas de revisão, de repetição desses exercícios, desses conteúdos, como reestudar, como rever, para que esse conteúdo não se perca, mas que também para que não seja uma repetição vazia, para que não seja só revendo as coisas ali sem fazer sentido nenhum. Não, a gente grava esses vídeos, a gente ensina os nossos alunos, a gente manda os áudios lá com as dicas para eles ao longo das aulas, né, ao longo das semanas no Telegram, para que eles saibam como rever
aquele conteúdo e para que o cérebro deles, né, ao longo desse processo entenda o quanto aquele conteúdo é importante para que eles continuem estudando, continuem lembrando, continuem aplicando, porque se a gente começar a usar o conteúdo, o cérebro também entende que é extremamente importante e ele vai deixar ali à nossa disposição, não vai apagar da nossa memória o conteúdo que a gente aprendeu. Bazinga! Nós prezamos muito por esses 3 processos que o cérebro precisa fazer, a gente respeita esses processos, a gente entende e é por isso que a gente tenta montar a aula mais emocionante, mais conectada, mais significativa para os nossos alunos. Era isso então, vejo vocês na próxima.